O curso de propedêutica neurológica é normalmente ministrado na Santa Casa da Misericórdia de Santos como um curso presencial aos alunos do segundo ano do curso médico da Universidade Metropolitana de Santos. Em razão da atual crise provocada pela Covid-19, o curso está sendo atualmente ministrado, né, e temporariamente apenas ministrado na sua forma remota, ou seja, como ensino à distância. Essa é a primeira aula do curso de propedêutica neurológica. O início foi dia 28 de abril de 2020. Essa é a apostila Exame Neurológico, que na realidade é um conjunto de 20 apostilas. Essa é a relação das 20 apostilas. A primeira, a segunda e a terceira serão objeto desta nossa aula. A última apostila desse conjunto tem um roteiro para o exame neurológico. Essa apostila pode ser tomada emprestada de algum ex-aluno do ano passado, ou então vocês podem adquiri-la nessa copiadora, que é a Copcom. Fica na Rua Goiás, próximo a Conselheiro Neves, e custava R$ 34,00. Aí, posteriormente, vocês podem revendê-la para outros alunos. O nosso curso seguirá a ordem dessas apostilas. As apostilas apresentam detalhes que não seriam possível abordar durante as aulas. Quanto ao Moodle, essa aula e as outras serão inseridas no Moodle 2020.1. Mas vejam também o material sobre propedêutica neurológica que já foi inserido no Moodle 2017.1. Há uma coleção excelente de ilustrações que é a da coleção Ciba. E o autor é o Dr. Frank Netter. São 2 volumes que lidam com o sistema nervoso. Mas há volumes que lidam, desse atlas, que lidam com os demais sistemas. Alguém pode achar que a propedêutica neurológica seja desnecessária para um generalista, mas não é. É só lembrar que entre as causas de mortes devido a acidentes de trânsito e outras violências, elas constituem, as causas neurológicas constituem 85% das mortes. E também no nosso país, no Brasil, a principal causa de morte natural não traumática são os acidentes vasculares encefálicos, ou AVCs. Casos muito graves de doença de outros sistemas também comumente apresentam-se comatosos, como na diabetes, insuficiência hepática ou na insuficiência renal. O sistema nervoso, esquematicamente, é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo, que fica dentro da caixa craniana, e a medula espinhal, que fica dentro de um conjunto de ossos, né, e ligados por ligamentos bastante poderosos. Então, todo o sistema nervoso central é protegido por esses estojos ósseos, porque o sistema nervoso central, primeiro, que é muito importante para a pessoa ou para o animal, e segundo também porque o sistema nervoso central é um tecido muito delicado e se não tivesse essa proteção ela seria facilmente
lesada. O encéfalo, lembrando, é constituído de cérebro, tronco encefálico e cerebelo, sendo que o tronco encefálico é constituído de mesencéfalo, ponte e bulbo. O sistema nervoso periférico é constituído de nervos cranianos, nervos espinhais e gânglios. Esses gânglios podem ser sensoriais e motores viscerais. Sobre o sistema piramidal, que é abordado na apostila número 1, o sistema piramidal é constituído de área motora, área 4 de Brodmann, localizada no giro pré-central, além também de outras áreas. Eles são constituídos por neurônios motores chamados superiores. Eles transmitem impulsos aos neurônios motores chamados inferiores, que estão em núcleos de nervos motores cranianos ou da coluna cinzenta anterior da medula espinhal. Elas se prestam para o comando voluntário da musculatura estriada. Então nós temos o sistema piramidal, com seus neurônios motores superiores, que transmite impulsos aos neurônios motores inferiores, que saem do neuroeixo, do tronco encefálico e da medula espinhal. Os neurônios motores inferiores, saindo do sistema nervoso central, eles transmitem os comandos aos músculos voluntários, que são músculos estriados. Então, do neurônio motor superior, os estímulos vão aos inferiores, e esses, então, estimulam os músculos estriados para se contraírem e realizarem um determinado movimento. A decussação das pirâmides ocorre, a grande decussação das pirâmides ocorre no final do bulbo, na transição bulbo-medular. Ali, cerca de 80% das fibras do trato piramidal decussam, mudam de lado, e formam o trato piramidal ou trato córtico-espinhal cruzado. Decussar significa fazer o deca, que em algarismo romano é o X. O que está do lado direito vai para o lado esquerdo, o que está do lado esquerdo vai para o lado direito. As fibras que não decussam nessa área formam um trato piramidal ou córtico espinhal direto, sem relevância propedêutica. O importante é o cruzado. A motricidade voluntária é cruzada. A hemiparesia é contralateral à lesão piramidal no cérebro ou no tronco encefálico. A maioria das lesões encefálicas localiza-se no cérebro, que é a estrutura maior do encéfalo. A lesão cerebral e a respectiva hemiparesia são contralaterais entre si. A hemiparesia causada por uma lesão cerebral é contralateral a esta, e a lesão cerebral é contralateral à respectiva hemiparesia. Neste desenho de uma figura humana, eu coloquei aqui uma lesão cerebral direita. A hemiparesia é esquerda, membro inferior, tronco, membro superior, e o quadrante inferior esquerdo da face. Já o quadrante superior esquerdo da face recebe inervação não apenas da área motora direita, que está lesada, como também recebe inervação do mesmo lado, ipsilateral. Então, como a inervação da parte superior da face ela é uma inervação bilateral, então, quando o paciente tem uma lesão unilateral, isso não chega a causar uma assimetria. Aqui nessa figura esquemática nós vemos aqui o sulco lateral, que fica entre o lobo temporal e o frontal anteriormente, e entre o lobo temporal e o parietal posteriormente. Aí depois nós vemos aqui o sulco central, né, que separa o lobo frontal e parietal, que fica mais ou menos a meia distância entre o polo frontal e o polo occipital. E depois nós vemos aqui o
o sulco pré-central, que fica localizado na frente do sulco central. Entre o sulco central e o sulco pré-central, nós temos aqui o chamado giro pré-central. Giro pré-central. O giro pré-central, então, como ele está na frente do sulco central, ele faz parte do lobo frontal, fica também na parte posterior do lobo frontal. Aí nós vemos aqui para o lado direito, nós vemos uma secção, né, que foi passada aqui de acordo com esse corte do lado esquerdo, na figura do lado esquerdo, mas aqui nós vemos a área de representação da faringe, laringe, da língua, dos lábios, da fronte, do pescoço, da mão, depois do antebraço, o braço, o ombro, do tronco, a área de representação do quadril, da coxa, da perna, do pé. E aqui embaixo, a área de representação da bexiga. E desse outro lado, no lado esquerdo, desse corte, nós vemos aqui uma figura de 3 neurônios, cujos corpos celulares estão ali na área motora e que saem dali e as suas fibras então descem, né? Não é só da área motora, essas fibras que compõem o trato piramidal, elas vêm também de outras áreas e vão descendo. Nessa outra figura, nós temos aqui a representação de 3 neurônios que vão descendo, não é? Aí alguns desses neurônios que estão aqui na área motora, eles vão para o núcleo do terceiro nervo, do quarto nervo, do quinto na parte motora, do sexto, do sétimo e para o nervo ambíguo, que vai para o nono, 11º nervos, não é? Aí depois nós temos aqui a decussação das pirâmides. Então, a maior parte das fibras decussa e forma o trato piramidal cruzado, que está aqui representado. As outras fazem parte do trato piramidal direto e desce, né? Bom, daqui, algumas fibras, elas vão aqui para o músculo do membro superior e outras para o membro inferior. Então, o que sai é que essas fibras do trato piramidal, elas vão até aqui, onde nós temos a parte ventral da coluna cinzenta da medula, né, e faz uma sinapse aqui com o neurônio motor inferior ou o neurônio motor alfa, que está aqui, e que vai inervar o músculo lá do membro superior do lado esquerdo. Aí continua descendo o trato piramidal, aí algumas fibras chegam aqui na região lombar, vão fazer sinapse outra vez aqui na coluna cinzenta anterior da medula, e daqui eles vão aqui para o neurônio motor alfa, que termina lá no músculo do membro inferior. Aqui nós vemos uma prova que é chamada de manobra dos membros superiores em extensão forçada. Então, o paciente tem uma lesão cerebral esquerda, hemiparesia direita. O membro superior esquerdo, ele levanta bem, faz uma extensão do membro todo, do punho, dos dedos, mas ao lado direito ocorre essa queda. Essa aqui é, então, uma manobra dos membros superiores em extensão. Aqui, se o paciente estiver deitado, né, aí ele procura colocar um joelho contra o outro. Né? Aí, o lado fraco, que é o lado esquerdo, aqui nesse exemplo o paciente tem uma lesão cerebral direita. Então, o lado fraco, que é o esquerdo, ele
faz uma queda em abdução, porque os adutores da coxa estão fracos. Embaixo nós vemos uma prova chamada de Mengazini. Aqui o paciente tem uma lesão cerebral esquerda. Ele levanta os dois membros superiores, né, ficando nessa posição, a coxa na vertical e a perna na horizontal. No lado esquerdo ele consegue manter, no lado direito, que está fraco, ocorre uma queda do membro inferior. Nessa outra prova, o paciente está em decúbito ventral, aí ele tem uma lesão cerebral direita. Aí ele estava inicialmente com a perna na vertical, mas essa perna ela começa então a cair. Bom, nessa outra figura, nós vemos aqui um neurônio situado aqui na área de representação motora da hemifácie do lado esquerdo. Então, vejamos aqui. Aqui, eu vou colocar uma figura aqui assim. Aqui, esse neurônio, ele vem, aí ele estabelece lá uma sinapse com o núcleo do nervo facial, né? Aqui, por uma questão didática, nós dividimos o núcleo em uma parte superior e uma parte inferior, no qual a parte superior inerva a parte superior da face e a parte inferior do núcleo vai suprir a parte inferior dos músculos da face. Isso aqui é uma divisão apenas do ponto de vista pedagógico, não é? Porque o núcleo é pequeno. Mas se o paciente tiver uma lesão então cerebral direita, esse núcleo do facial, ele ficaria lesado e teria uma paresia do lado esquerdo da face. Mas ocorre que aqui do lado, na área motora esquerda, tá, saem neurônios que vão suprir tanto a parte superior da hemifácie esquerda quanto do lado direito também, ó. Ele faz assim. Então, o resultado final é o seguinte: o paciente tem uma lesão uma lesão cerebral direita, aí ele vai acabar tendo uma hemiparesia, né, só do lado esquerdo da face inferior, quadrante inferior esquerdo da face. Isso aqui é chamado de paralisia facial central. Agora, se o paciente tiver uma lesão do nervo facial todo, como está aqui, não é? Essa outra linha vermelha, aí o paciente terá uma paresia de toda a hemifácie ipsilateral, ou seja, do lado direito, porque esse nervo ele é fino, né? E se sofrer uma lesão parcial ou total, ele vai ter uma paresia facial correspondente, envolvendo tanto a parte superior quanto a parte inferior dessa hemifácie, né? E na mesma intensidade. Essa é a explicação que é dada. Essa explicação não se aplica a algumas outras situações particulares sobre as quais eu não comentarei. Bom, lesões dos neurônios motores inferiores e dos superiores. Lesões dos neurônios motores inferiores causam redução de força, de reflexos tendinosos, do tono muscular, atrofia muscular e podem causar fasciculações, que são contrações
muscular, contrações de feixes musculares, mas isso não é muito comum, observar. Lesões nos neurônios motores superiores causam redução da força e após algumas semanas, às vezes meses, causam aumento dos reflexos tendinosos, hipertonia muscular, com contração de todos os músculos, pouca atrofia muscular e o sinal de Babinski. Bom, nesse quadrinho aqui, nós estamos tentando aqui fazer um resumo dessas diferenças, né? Então vejamos aqui, inicialmente, as lesões dos neurônios motores inferiores, né? Lesões de neurônios motores inferiores, aqui do lado esquerdo. Então há uma perda de força muscular, há uma perda dos reflexos tendinosos, perda do tono muscular, fica hipotônico, atrofia muscular e às vezes se observa fasciculações. Isso com lesões dos neurônios motores inferiores, que é a síndrome periférica. Agora, se o paciente tiver lesões nos neurônios motores superiores, que constitui uma síndrome piramidal, ele também perde força muscular, nos dois lados, né? Nos dois casos. Ele perde força muscular. Só que depois que passa algumas semanas, às vezes meses, o paciente passa a apresentar reflexos tendinosos aumentados na sua intensidade, o tônus muscular também é aumentado, fica hipertônico, o trofismo muscular diminui pouco e apresenta o sinal de Babinski. Esses 3 pontinhos eu coloquei aqui para significar que essas alterações não são imediatas, elas levam algumas semanas ou mais tempo ainda para se apresentarem. Aqui nós vemos uma síndrome periférica, lesão do neurônio motor inferior. Trata-se aqui de uma lesão do plexo braquial esquerdo. Então, esse paciente era um rapaz muito jovem, ele era muito ativo, trabalhava, sofreu um acidente de trânsito, tinha mais ou menos 18 anos de idade, teve um arrancamento das raízes do plexo braquial esquerdo, tá? E com isso ele ficou com um arrancamento de todas as raízes do plexo braquial esquerdo. Então ele ficou com uma paralisia completa de todo o membro superior do lado esquerdo. Aí vocês observam, né, que aqui o deltoide está totalmente atrofiado, né, o tríceps também, o bíceps também está até escavado, os músculos do antebraço também, tudo bastante atrofiado, totalmente atrofiado. A mão direita que está normal, então a eminência ternar da mão direita está aqui, né, ela é bem desenvolvida, a hipoternar também está bem desenvolvida nessa mão. Na outra mão, que é a mão paralisada, vocês veem que a eminência hipoternar ficou escavada até, né? Aqui ele tem uma concavidade. Normalmente é assim, é convexo. Aqui ficou côncava. E também há uma paralisia e uma atrofia intensa da eminência ternar. Então ficou escavado aqui. Bom, isso então é a lesão do neurônio motor inferior. Agora aqui, nós vemos uma síndrome mista, periférica e piramidal. O paciente tem, vocês veem aqui nessa ressonância magnética, o paciente tem uma lesão escura, né, nesse diapositivo de cima, nessa parte de cima da ressonância. Esse aqui é chamada em T1.
e aqui embaixo uma outra em T2. Em T2, o líquor e a presença de água, que tem átomos de hidrogênio, aparece branco. Então vocês veem que essa lesão, que ela começa, então, aqui, né, onde nós colocamos esse desenho aqui, ó, aí começa ali em T1. Então aqui na frente nós vemos a segunda vértebra cervical, aqui o processo odontoide e também nós temos aqui a primeira vértebra cervical, que é o Atlas, né? Então ele vai de C1 até D2. Bom, aí essa lesão, ela se expande de dentro da medula, então acaba comprimindo de dentro para fora, acaba comprimindo os neurônios motores inferiores, que estão ali na medula cervical. Então, nos membros superiores, ele apresenta uma atrofia e perda de força, que é mais do lado esquerdo, porque essa lesão está um pouco desviada para o lado esquerdo. Né? Então ele tem até aqui uma certa contratura secundária do quarto e do quinto dedos, que formam aquilo que chama de mão em benedição. Nos membros inferiores, como ele tem uma lesão cervical, o trato piramidal, ao passar pela região cervical, também foi lesado. Aí o paciente tem uma síndrome piramidal dos membros inferiores. Ele tem uma dificuldade para caminhar. E aqui nós estamos vendo, passando uma chave aqui na planta desse pé, ele tem um sinal de Babinski. Então, o hálux, que é o dedão no pé, o hálux, que é o primeiro artério, ele sobe, ele faz uma extensão. Então, ele tem uma síndrome piramidal nos membros inferiores e nos membros superiores ele tem uma síndrome dos neurônios motores inferiores, se bem que aqui também, dependendo do nível, ele também tem mesclado uma lesão piramidal. Esse outro caso é de um paciente que apresenta uma síndrome piramidal e também periférica. Era um rapaz jovem que sofreu uma queda de altura, ele estava trabalhando, ele caiu e apresentou um traumatismo raquimedular cervical com manifestações de lesões dos neurônios motores inferiores nos membros superiores. Então aqui vocês veem, ó, aqui que o paciente ele tem aqui, nesse ponto aqui, ó, uma angulação, né, muito grande da coluna cervical, porque ele fraturou nesse ponto aqui, né, fraturou e virou para frente. Então ele teve uma fratura e com essa angulação lesou a medula nesse nível aqui. Depois houve uma consolidação secundária. Aí vocês observam aqui nas mãos dele, que ele apresenta uma atrofia muscular devido a lesões dos neurônios motores inferiores na região cervical. Então ele tem uma atrofia muscular intensa, né, tanto de um lado como também do outro lado. Todos bastante atrofiados e tem uma garra também. Nos membros inferiores, ele tem sinais de uma lesão piramidal, porque aqui na região cervical houve uma lesão não apenas dos neurônios motores inferiores, mas também do resto da medula, ou seja, houve uma lesão também dos neurônios motores superiores, que formam o trato piramidal.
Então ele tem hiperreflexia nos membros inferiores, ele tem aumento do tono, hipertonia, sinal de Babinski. Aqui nós vemos um outro caso, uma síndrome piramidal. Não há aqui lesões do tipo neurônio motor inferior, só lesões do tipo neurônio motor superior. Um paciente com tumor cerebral do lado esquerdo, causando uma hemiparesia direita, ou seja, hemiparesia contralateral à lesão cerebral. Fazendo a manobra dos membros superiores de extensão, o membro superior direito caindo, né? Aí, no pé direito, passando aqui um instrumento na planta do pé, vocês observam aqui que ele tem o tendão do músculo extensor do arco está contraído, a primeira falange está em extensão. A segunda não está porque ele tinha um problema nessa articulação. Os demais artérios estão em flexão. Então, o sinal de Babinski é hiperreflexia, perda de força no lado direito, tanto do membro inferior quanto do membro superior. Nesse outro caso, era uma jovem, uma menininha, com uma síndrome piramidal, devido a lesões neurônios motores superiores. Houve lesão medular com paraparesia espástica devido a uma esclerose múltipla. Então, passando uma chave na planta dos pés, né, há uma contração aqui do músculo extensor do hálux, e você vê com clareza o tendão aqui. Eu estou estimulando o lado esquerdo. O lado direito tinha sido estimulado, mas ela ainda continua aqui, ó, com o sinal de Babinski. É muito intenso, principalmente com lesões medulares.